Abre a sua Bíblia Sagrada, meus irmãos, no livro de Lucas, capítulo de número 21, e o versículo de número 29 em diante. Evangelho de São Lucas, o médico divino, no capítulo de número 21 e versículo de número 29. Vamos fazer uma pregação dentro do sermão profético. Esse sermão profético, meus irmãos, ele foi realizado na última semana antes da crucificação. Quem sabia diz aleluia. Ele foi falado, na última semana. Ele foi pronunciado na última semana antes da crucificação. Estamos em Lucas 21, dentro do sermão profético, verso 29. Quem achou diz aleluia. Estende a Bíblia para o céu, diz: Senhor Jesus, eis aqui em minhas mãos a sua palavra, que é poderosa, que é maravilhosa, para abençoar a minha vida nesta noite. Vamos ler, meus irmãos, Lucas 21, 29, que diz: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecer estas coisas, saibei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e da preocupação deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Só até aí, meus irmãos, pode tomar o seu assento. Coloque a sua Bíblia aberta sobre o seu colo, estende a mão para o céu e fala: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra de bom grado ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Observe, meus irmãos, que ele está pregando sobre os últimos dias. Esse aqui é um sermão escatológico, É um sermão concernente, as coisas que acontecerão nos últimos dias. Então ele disse: observai, então, a figueira juntamente com todas as outras árvores. Observe que ele vai dar um conselho, uma exortação a Israel. E no verso 34, observe na sua Bíblia, no verso 34 a seguir, ele vai dar então uma exortação à igreja. São duas exortações. A primeira exortação, do verso 29 ao verso de número 33, é uma exortação a Israel. Depois ele cai para o nosso lado. Ele vem para o nosso lado e dá uma exortação do verso 34 ao verso de número 36, que é a exortação à igreja. Então ele dá uma parábola, ele concede uma parábola, uma semelhança. Ele diz: vede então a figueira, e vede também todas as demais árvores. Observe, a figueira é uma referência a Israel. Israel não foi colocado sobre a face da terra para ser, meus irmãos, a rabeira das nações. Não, ele foi colocado para ser a cabeça das nações. Mas Israel ficou por quase 2000 anos sem ser simplesmente uma nação. Nem nação era, porque nação tem que ter terra e tem que ter povo, E eles não tinham nem terra e nem povo e nem um exército e nem uma moeda própria deles. Então não era nação.
mas em 1948 ele renasceu, sobreviveu, começou a brotar de novo como uma nação forte e independente ante a face do Senhor. Ele disse: veja, Israel renasceu, as outras nações também estão renascendo. Até então, meus irmãos, nós estávamos todos acometidos, né, e sobrecarregados de comunismo quase que sobre toda a face da terra. Você vai para a Europa, você tem a Rússia. Você vai para a China, tem Coreia do Norte e tem China. Você vai para a Ásia, tem Coreia do Norte e tem China. Você vem a maior nação da terra, que era os Estados Unidos, também estava debaixo do comunismo. Se você vem para a América Latina, toda a América Latina, de ponta a ponta, né, acometida com o comunismo. Mais pecado, mais problema, mais fome, mais peste. Mas o que aconteceu? De uma hora para outra, o jogo começou a virar. A direita começou então a ganhar em todos os passos da face da terra. Começou uma esperança, começou a florescer, começou o maior inimigo de Israel a cair por terra. Agora mesmo, enquanto eu vos prego, está sendo bombardeado. O Irã, que era o maior inimigo de Israel, está caindo por terra. Então Israel está florescendo, Israel está revivendo, e também todas as outras nações que estavam debaixo de jugo de comunismo, de jugo de fome, de jugo de peste, de jugo de todo tipo de pecado e de iniquidade, agora está começando a florescer, a reviver. As suas folhas começou a brotar de novo. Estão dizendo o quê? É um indicativo que Jesus de Nazaré está prestes no verão a implantar o seu milênio divino e celestial. Observe, quando as árvores estão para florescer, então já passou o inverno, adentrou a primavera e depois vem o verão. As árvores frutificam e dão o seu fruto no verão, né? Porque se tiver um grão de inverno sobre as árvores, sobre as frutas, sobre as flores, então não tem nenhum tipo de fruto. Não tem como florescer. Tem que vir o sol, tem que vir um verão, tem que vir a boa estação, uma estação favorável. Essa boa estação, essa estação é favorável. Esse verão que ele fala é justamente o seu reino milenar. Então observe que as nações estão dando uma indicação, que vai vir um reino milenar. Eu sei que nós vamos ter nesse meio tempo a grande tribulação, mas vai ser pouco tempo, vai ser aproximadamente 7 anos, e depois vai vir ser implantado o reino milenar. Observe que Israel agora é um país forte, tem bomba atômica, tem um grande exército, tem a maior frota de aviões, meus irmãos, mais letal da face da terra, está como cabeça da nação, senão, meus irmãos, aleluia, empareado com os Estados Unidos também, pelejando pelos seus ideais. E observe que o mal parece que está quebrando, caindo por terra. O mal parece, aleluia, que está voltando, que está retrocedendo. O que está acontecendo? As nações estão dando uma indicação. Jesus está vindo para implantar o seu reino milenar. O verão divino já está vindo. É só um indicativo, é só, aleluia, um simbolismo de que Jesus vai implantar o seu reino celestial durante 1000 anos na face dessa terra. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Quando começarem a brotar, ele disse, quando vocês começarem as folhas a brotarem, né, o caule ficar verde, as folhas ficar verdes, né, começarem a nascer as folhas, então você sabe que o inverno está acabando. O mau tempo está acabando. Então todo mundo vai saber que aí vai vir o verão, vai vir as flores e depois vai vir os frutos. Observe. E quando as nações estarão na sua melhor estação, é justamente no milênio. Quando as nações vão frutificar, quando as nações vão agradar a Deus, quando vai haver justiça na face da terra, quando vai haver santidade na face da terra, onde todas as nações, juntamente com Israel, adorarão ao Senhor lá no monte, aleluia, no grande monte de Deus, justamente é no milênio, onde todas as nações, povos, tribos e línguas, vai, meus irmãos, então, adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, lá no monte, em Jerusalém, onde todos farão a vontade do Senhor, onde todos estarão engajados buscar ao Senhor, em santificar a sua vida, fazer aquilo que é reto, que é bom e que é honesto diante de Deus. Agora é somente, aleluia, um símbolo, um indicativo, um apontamento que o milênio já está próximo. As
Todas as outras árvores dão todas as outras nações. Meus irmãos? Todas as outras nações que estão buscando mais justiça, que estão buscando mais verdade, que estão buscando ser mais honestos, né, diante de Deus. Observe que teve um tempo atrás, não muito tempo, né, que todas as nações estavam debaixo de maldição, debaixo de comunismo, debaixo de todo tipo de socialismo. Observe, começaram a se libertar uma após uma, né? A Venezuela se libertou, Cuba está prestes a se libertar, o Irã está prestes a se libertar, a Argentina se libertou, o Paraguai se libertou, o Uruguai se libertou. Nós também já estamos prestes a ser libertos desta maldição. E outras nações também, mais observe na face da terra, estão sendo libertos desta maldição. Não que todas vão ser libertas, mas a grande maioria, então temos entendimento, uma compreensão. Vem algo melhor, vem algo maior, vem algo mais poderoso. Deus está dando um indicativo que Deus ainda é Deus, que o mal existe, mas que Ele pode suplantar o mal. Que o mal existe, mas o mal não é maior do que Deus. Que o mal existe, mas Jesus está vindo para fazer justiça sobre toda a face da terra. Porque até então nós não tínhamos mais esperança. Parece que o mal era mais forte do que o próprio Deus. Parece que o pecado tinha esmagado a graça de Cristo Jesus. Parece que o Calvário não tinha efeito nenhum. Ainda que a igreja está no estado deplorável, mas as nações estão mostrando, aleluia, que o mal vai ser suplantado, que o mal vai ser lançado por terra, que o mal vai cair, assim como caiu as muralhas de Jericó, os maus também vai ser suplantado, e Jesus vai implantar o seu reino, e vai reinar, e vai governar as nações com a vara de ferro, com poder e grande autoridade em suas mãos. Palmas de vitória. O versículo 31, ele disse: assim também, quando virdes acontecer estas coisas, né, esse florescer, né, esse reanimar, essa esperança, né, é como se as nações estivessem amarradas, suplantadas debaixo do mal e do pecado, e todos estivessem, né? Mas acontece que começou a dar uma pequena sobrevivência. Ele disse: então, quando você virdes essas coisas, então você olha, quem era Israel há 100 anos atrás? Aonde estava Israel há 100 anos atrás? Nem existia Israel há 100 anos atrás. Israel estava disperso entre os povos, tribos, línguas e nações. Em 1948, em 1945, Israel estava sendo esmagado, 6 milhões. Alguém podia dizer naquela época, que estivesse vivendo naquela época, dizer: Israel morreu, Israel pereceu. Hitler vai esmagá-los a todos, não vai ficar nenhum para contar a história. Foi a história mais sombria que aconteceu na face da terra. Foi a Segunda Guerra Mundial, uma história tremenda para Israel. As nações disseram: ele morreu, pereceu, mas Israel sobreviveu. A ONU trouxe então de novo um estado, uma terra para ele. Em 1948 começaram a retornar à sua terra natal, e hoje é uma nação forte, uma nação poderosa, com um exército que poucas nações do mundo têm condições de enfrentá-los. Reviveu, renasceu, ressuscitou, estava morto, estava ressequido, uma figueira morta, uma figueira ressequida, como o galho morto, como estivesse sem vida, mas lá, aleluia, na raiz, Deus estava lhe sustentando, e devagarzinho Deus foi derramando o seu orvalho divino sobre ele, o seu orvalho celestial, e foi derramando, ele foi se fortalecendo, e foi se fortalecendo. Aqueles galhos que estavam secos começaram a se enverdecer, aquele galho que não tinha folha começou a nascer folha, aquela folha que nasceu acinzentada, fraquinha, começou a se rubestecer de novo, aquela folha que estava, aleluia, quase morta, então começou a ficar verde, e foi, em 1948, nasceu um pequeno germezinho, lá, aleluia, no Oriente, e agora é uma nação forte, poderosa, aleluia, tem até a bomba atômica em suas mãos. Observe, só 7 nações no planeta têm a bomba atômica.
E uma delas é o próprio Israel. Observe. Então, é disso que ele está falando. Quando você vir esse florescer, quem vai ver esse florescer? Em qual geração isso vai acontecer? Aconteceu na geração passada? Não. Na retrasada? Não. Em 1800? Não. Em 1700? Não. Quando é que ele começou a reviver? Quando que esse broto nasceu de novo? Em 1948, e de lá para cá, vem tomando mais corpo, e mais corpo, ficando mais forte, e mais forte, e agora é um das cabeças das nações da face da terra, juntamente com os Estados Unidos da América, e as outras nações estão na mesma direção de Israel. Só nós ficamos para trás. Só o Brasil ficou para trás. Tem misericórdia de nós, Senhor. Só o Brasil ficou para trás. O Paraguai se alinhou com Israel. Estados Unidos se alinhou com Israel. O Uruguai se alinhou com Israel. A França se alinhou com Israel. A Inglaterra se alinhou com Israel. Está todo mundo se alinhando com Israel. É a grande árvore de Israel. E todas as demais árvores atrás, tudo se alinhando, dizendo: Jesus está vindo. Jesus está vindo implantar, aleluia, o seu reino milenar. O verão divino, o verão de Deus, onde a justiça vai frutificar perfeitamente. Palmas de vitória. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que vê as árvores frutificarem. Não é a primeira geração. Tem muitos que têm confundido esse versículo, dizendo: mas desde quando o tempo é tempo, passou a sua geração. Não é a geração lá atrás. Primeiramente, nós temos que colocar na nossa alma e no nosso coração que isso é um sermão escatológico. Ele está falando de tempos, de épocas, de estação, de verão, de primavera, de inverno, de outono. Ele está falando do decorrer dos tempos. Ele não está falando num tempo imediatamente no qual ele estava pregando. Não, ele está falando nas estações. Ele está falando que é aquilo que Deus tem preparado no meio das estações, no inverno, no verão. Ele não está falando de um dia, de um mês, de um ano. Ele está falando de anos e anos. Ele está falando de milênios, 2 milênios. É disso que ele está falando. É um sermão escatológico, não é um sermão imediato. Não é um sermão para os seus dias, é um sermão para os últimos dias. Não é um sermão para o dia que ele estava vivendo, mas um sermão para aqueles que estavam vivendo quando visse todas as árvores florescer juntamente com Israel. Quem entendeu diz aleluia. Passará aos céus e a minha palavra não hão de passar. Então ele disse: isso que eu falei aqui agora vai acontecer. Pode até o céu passar, escurecer, cair, ser destruído. E a terra também pode acontecer a mesma coisa com ela. Mas essa palavra que eu vos falo, ela não pode passar. Ela vai se concluir. Ela vai ser realizada. Observe. É o próprio Filho de Deus que está falando com toda a sua autoridade. E ela vai acontecer. Pode passar os céus. Pode passar a terra. Mas a minha palavra não há de passar. Ela vai se cumprir. Os céus podem ser enrolados como pergaminho. A terra pode sair da sua posição e cair no meio do universo, mas a minha palavra não vai ser enrolada como no pergaminho, e a minha palavra não vai cair por terra, ela vai se cumprir, o milênio vai acontecer, e Deus vai nos abençoar grandemente lá no milênio de justiça, de paz e de alegria, no Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Palma de vitória. Observe que a exortação que ele tinha que dar para Israel, ele deu. Acabou. Ele findou aí no verso de número 33. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Né? O que ele tinha para dizer para Israel em relação a essa exortação, para que eles ficassem atentos, observassem as nações, observassem Israel, que é o relógio divino, que é o relógio de Deus, e observassem também todas as outras nações se alinhando a ele. Observe, se alinhando a ele. Todas as outras nações iam se alinhar a ele. Observe, era um renascer, como se fosse uma renascência, né? Um florescer, um brotar. É isso que ele está falando.
Então, todas as nações, é claro que nós temos, né? Os rebeldes que não querem se alinhar. É claro que nós temos aqueles que não querem se voltar para Deus. É claro que nós sabemos que aquele que não busca paz e nem justiça, nós sabemos de tudo isso, mas, na grande maioria, as nações se alinhariam a Israel em relação à justiça de Deus. Observe. Por quê? Porque isso é só o começo. Isso é um pequeno marco, né? É um pequeno retrato do que está para acontecer, do grande milênio que está para acontecer, da grande frutificação do milênio que está para acontecer. Então, antes de que isso aconteça, então Deus vai dar uma prévia para nós. Quem está entendendo? Porque Deus trabalha sempre assim, diz a Bíblia que a palavra de Deus se renova todos os dias. Ela é viva e eficaz, ela renova. Deus não faz nada sem antes dar uma prévia. Deus, quando vai fazer uma grande coisa, nós temos uma prévia daquilo. Quando veio acontecer a Segunda Guerra Mundial, houve antes uma Primeira Guerra Mundial. Deus deu uma prévia, eu tenho essa guerrinha aqui, porque vai acontecer uma guerra maior. Observe, sempre Deus faz sempre uma prévia. Deus vai sempre mostrando. Deus nunca vai pregar o homem de surpresa, a não ser no arrebatamento da igreja. Mas sempre Deus mostra, Deus fala, Deus dá sonho, Deus dá visão, Deus exorta, Deus fala a sua alma, o seu coração, Deus te mostra, Deus dá uma prévia, Deus dá um símbolo, Deus dá um retrato, Deus mostra uma sombra, para que o homem disse, Senhor, por que o Senhor não me falou? Por que o Senhor não me deu um sonho, uma visão? Porque o Senhor não me mostrou, Deus está mostrando, aleluia, que o milênio vai vir. Isso é uma prévia do milênio. Vai vir um grande dia de grande bonança. O 7º dia está por vir, mas Deus vai dar uma pequena prévia. Né? Por isso Paulo diz, quando estiver dizendo paz e segurança e prosperidade. Paz, prosperidade, segurança. Observe, não, nós estamos tranquilos. Israel abateu o seu maior inimigo. Israel tem a bomba atômica. Os Estados Unidos estão com Israel. Quem vai enfrentá-lo? Observe. Está todo mundo tranquilo. Aí Paulo disse, então virá sobre eles repentina destruição, porque o pecado ainda está no mundo. Observe. Não, está tudo tranquilo, está tudo bom. Todo mundo é de direita. Não tem mais comunista, não tem mais esquerdista. Não tem mais abortista. É ou não é? Está tudo do mesmo lado. Agora nós vamos viver eternamente em paz. Agora nós vamos viver eternamente em segurança. Jesus de Nazaré disse, não. Nós temos que resolver o problema do pecado imediatamente. Se não me quiserem resolver o problema na cruz, nós vamos resolver na grande tribulação. Volta e arrebata a sua igreja e o mundo entra em caos de novo. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Acautelar e rosto para vós mesmo. Agora é para a igreja. Agora é para você. Já falou com Israel? Agora ele fala para você, acautelar e rosto para vós mesmo. Por quê? Para que não sobrecarregue os vossos corações com o comer, com o beber e com a preocupação. Observe, meus irmãos, que no dia dos seus pais, no dia dos seus avós, não havia depressão. Não havia depressão. Não havia ansiedade. Entende? Era tudo tranquilo. Era tudo em paz. Por quê? Porque o fim ainda estava um pouco distante. Mas estamos preocupados, ansiosos. Por quê? Porque não haverá o amanhã. Observe. O fim já está chegando. Jesus já está às portas. É como se os corações estivessem à frente dizendo, olha, eu vou perecer. Eu vou morrer. O que vai acontecer comigo? Mas se você perguntar à sua avó o que é depressão, ela disse, não sei. Eu sei, eu conheço uma rede. Se você perguntar a um baiano o que é depressão, ele disse, eu só sei o que é melancia e uma rede, eu não sei de mais de nada. Se você perguntar ao seu bisavô o que é depressão, o que é ansiedade, o que é preocupação, e olha que eles eram mais pobres do que nós. Você tem um carro,
muitos deles não tiveram um carro. Você tem uma casa, muitas vezes, mas eles moravam de aluguel. Você tem uma poupança, eles não tinham uma poupança. Você tem um cartão de crédito, mas eles muitas vezes não tinham um cartão de crédito. Mas mesmo assim, vivia tranquilamente, como se dissesse: ah, meus irmãos, nós vamos viver muitos e muitos dias, mas agora não. Tem ansiedade, tem preocupação, tem problema, porque parece que o povo está dizendo: não vai vir, não vai haver amanhã, está no fim, está acabando, estou preocupado, estou tenso. Por quê? Porque não estão buscando a Jesus de Nazaré, e não estão confiando na bendita esperança que Deus tem para nós. Para eles mesmos, para a grande multidão, não vai haver o amanhã, somente a grande tribulação, mas para nós vai ver o amanhã, porque Cristo Jesus vai nos arrebatar para o céu de glória. Observe que tem muita ansiedade, né? As pessoas querendo chegar a algum lugar antes do tempo. Eu vou chegar, mas eu não posso esperar para o amanhã, eu tenho que chegar hoje. Porque o amanhã talvez não vai amanhecer. Talvez não vai haver o amanhã. Eu tenho que casar hoje porque o amanhã ninguém sabe se vai acontecer. Eu tenho que ricar agora porque eu amanhã não sei se eu vou ricar. Não sei se vai haver o amanhã. Eu tenho que receber esta bênção hoje, este milagre hoje, porque o amanhã pode não acontecer. Observe. É uma pressa para receber. É uma pressa para adquirir. Ansiedade. É uma carreira desenfreada contra o próprio tempo. Por quê? Porque não tem certeza do amanhã. Não tem certeza se o céu vai de novo levantar amanhã. Não tem certeza se amanhã vai se levantar um novo o amanhecer. Estamos ansiosos para receber agora, porque se não recebermos agora, talvez nunca vamos receber. Aleluia! Mas nós temos que confiar em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele, aleluia, vai nos garantir não só amanhã, mas também como toda a eternidade. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Aí ele disse: acautelai-vos por vós mesmos, né, em relação a comer, beber e as preocupações, a embriaguez, a orgia e as preocupações desta vida, né, deste mundo, e para que aquele dia não venha repentinamente sobre vós. Por quê, meus irmãos? Porque as nossas mentes, os nossos corações, de muitos, estarão sobrecarregados com a correria do dia a dia, com a preocupação do comer, do beber, né? Orgia aí está relacionado com comelança, com festança, com gastança, né? Orgia está relacionado com festa, bebedeira, né? Ilicitudes, sensualidade, né? Então nós corremos para isso, trabalhamos para isso, vivemos para isso. Estamos em meio à comida, à bebida e às preocupações, às ansiedades da vida. Está sobre nós e nós estamos esquecendo. Embotado foi a nossa mente com essas coisas e nós estamos esquecendo que Jesus já está próximo. É disso que ele está falando. Da mesma coisa falou o apóstolo Pedro: cingi os vossos lombos. Cingir o vosso lombo é ter entendimento e compreensão que os últimos dias chegaram, que a figueira está brotando, que as outras figueiras também estão brotando, que as nações estão demonstrando para nós que vai vir o milênio. Ora, se vai vir o milênio, também vai vir o arrebatamento antes do milênio. Ora, se vai vir o milênio, também a grande tribulação vai vir antes do milênio. Se o milênio já está próximo a vir, imagina o arrebatamento, e a grande tribulação está muito mais próximo de nós. Entende ou não entende? Se Israel e as nações estão fazendo referência ao que está mais longe, observe, se já estão dando indicação ao que está mais longe, então a grande tribulação está mais próxima. E o arrebatamento ainda mais próximo ainda.
Se nós já temos o indicativo do milênio, ora, é claro que nós temos o indicativo do arrebatamento mais próximo do que o milênio. Se nós temos o indicativo do milênio, ora, é claro que a grande tribulação está mais próxima ainda do que o próprio milênio em si, porque o milênio é a última coisa que vai acontecer sobre a face da terra. Por isso ele disse, e para aquele dia não vos sobrevenha repentinamente como um laço. Observe, não venha repentinamente como um laço, porque há de vir sobre todos os que estão sobre a face da terra. Ele não quer que nós fiquemos, mas tem muitos com a mente embotada, sem saber a estação que estão vivendo, sem saber o dia que está vivendo. Ele está pensando que está vivendo no primeiro século ainda. Eles estão pensando que Jesus nem vai voltar. Ou está pensando que Jesus vai voltar daqui a 1.000, 2.000, 3.000 anos ainda. Ele está pensando que nós estamos vivendo lá no primeiro século, que ainda vai haver muita água, aleluia, para nós beber e feijão para comer sobre a face da terra. Não, meus irmãos, ele está dizendo, vós está nos últimos dias, porque os países, as nações de Israel, está indicando, aleluia, que está vindo o verão e está vindo o milênio. Observe, as nações estão indicando. A natureza indica quando vem o verão. Começou a florescer. Não vem mais chuva, porque se vier a chuva vai destruir todas as flores. E o fruto também. Se você planta uma roça de melancia, uma seara de melancia, e observe, e quando começar a nascer os primeiros brotos, se começar a chover, acabou. Morre tudo. Não dá o seu fruto. As folhas caem, ressecam, fica melado. O milho é a mesma coisa. O feijão é a mesma coisa. Se você plantar o feijão e não viu o sol, não viu o verão, não tem como frutificar. Começa a melar o feijão e não dá mais nada, fica muito mole. Não tem força, as raízes não têm força, né? Tem que ter o sol, tem que ter a vitamina D, aleluia, tem que ter a justiça, tem que ter a glória, tem que ter a expressão de Jesus de Nazaré sobre nós, para que a justiça seja perfeita. Nenhum homem tem condição de fazer justiça perfeita. Nenhuma nação tem condição de fazer justiça perfeita. Nem Israel tem condição de fazer justiça perfeita, por mais justo que são. Ninguém tem condição de fazer justiça perfeita, a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está vindo para implantar o seu governo milenial. Palmas de vitória para Jesus esta noite. Vigiai, pois, em todo o temporão, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e de estar em pé na presença do Filho do homem. Vigiai. O vigiar é justamente esse entendimento, essa compreensão, esse situar na sua estação. A estação que você está vivendo. Você tem que ter essa bússola espiritual. E não dormir como os demais. Saber, entender e compreender. Eu estou vivendo nos últimos dias. Eu sei. Eu entendo, eu compreendo. Eu sei que Israel renasceu. Ele passou durante 1.900 anos. Do ano 70 até o ano de 1948, ele estava morto. Estava como que sepultado. Nem se ouvia mais falar sobre esta nação. Foram aproximadamente 1.900 anos sem ouvir. Mas renasceu agora em 1948. Está ficando mais forte e florescendo cada vez mais. Observe. É isso que ele está falando. Vigiai. Saber, entender, compreender, discernir que você está vivendo nos últimos dias. Prepara a sua alma. Prepara o seu coração, coloca a sua vida de oração em dias, porque Jesus de Nazaré está prestes. Ele não quer que vocês fiquem.
Ele não quer que você fique para a grande tribulação, porque ele veio justamente para isso, para nos livrar da ira vindoura. Ele quer que você suba, mas para você subir, a lamparina tem que estar cheia. Você tem que estar repleto. Você tem que estar vigiando, entendendo, compreendendo, com os olhos já voltados para os céus, dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. A noiva tem que ansiar o noivo. A noiva tem que desejar o noivo. Senão esse casamento não será real e nem legítimo, nem honesto, nem genuíno. Então a noiva tem que ansiar, tem que clamar, tem que buscar, almejar o noivo de toda a sua alma e de todo o seu coração. Se você disser: Jesus não vem, então você não é noiva. A noiva que não ama o noivo. Aí se você disser assim: Jesus só vai vir no meio da grande tribulação, então tu não é noiva. Tu não mexa o noivo. Aí você disse o outro: os pós-tribulacionistas dizendo: Jesus só vai voltar após a grande tribulação, então tu não é noivo. Você não anseia um noivo, você não deseja um noivo. A noiva que é Jesus é agora, é hoje, não é amanhã nem depois de amanhã. Ele quer, cuidado que você não ser arrebatado. Ele quer agora, nesse minuto, nesse segundo. Continua clamando: Maranata, ora vem. Que dia? Amanhã não, pode vir hoje, pode vir agora, pode vir nesse minuto. Não pode não, Senhor, porque eu estou despreparado, estou em pecado, estou em adultério, estou em prostituição, não estou tomando santa ceia. Não. Então tu não é noiva. Tu não está se aprontando. A noiva se apronta para o dia do casamento. Você não está se aprontando. Você não está jejuando. Você não está santificando. Você não está obedecendo. Você não está quebrantando a sua alma. Você não está sendo formado à imagem do Filho de Deus. Aleluia. O noivo parece com a noiva. O marido parece com a esposa. É assim, comunado um com o outro. Tudo que o outro fala também, nem que seja errado. Um em carne, os dois só no cochichinho. Vai fazer uma trama? Combinadinho. Parece. Até a palavra aparece, até o caminhado, até o rebolado do noivo e da noiva, a mesma coisa. Assim também é Jesus e a igreja. Um parece com o outro, aleluia. Um deseja o outro, aleluia. Então o noivo se parece com a noiva, porque está sendo aprontada e almeja e deseja e anseia. Lê lá Cantares, já leu Cantares? Quem leu Cantares? Lê lá. Cantares de Salomão, lê. Ali é Jesus e a igreja, não é Salomão e... Não é Sulamita não. Ali é Jesus e a igreja. Ali é uma profecia, uma revelação que o profeta recebeu de Deus. Disse: olha, você veja lá o anseio do noivo, você veja lá o anseio da noiva. Acima também é Jesus e a igreja. Os que dizem: Jesus vai voltar só depois da tribulação, não é noiva, meus irmãos. Mas a igreja vai enfrentar o anticristo. Não, meus irmãos, a igreja é preparada, a igreja é adornada, a igreja é virgem para encontrar com o seu noivo. Ninguém vai deturpar a noiva de Jesus de Nazaré. É dele, aleluia, exclusivamente dele. Você prepararia sua noiva para outro? Quanto mais Jesus de Nazaré. Você adornaria a sua noiva para outro? Quanto mais Jesus de Nazaré. Você vestiria a sua noiva para outro? Quanto mais Jesus de Nazaré. A igreja nunca esperou o anticristo. A igreja não está esperando o anticristo. A igreja está esperando o noivo celestial divino que nos resgatou lá na cruz do Calvário. Palmas para ele, que ele merece nesta noite. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Prepara a sua alma e o seu coração. Aperta o seu cinto.
que nós vamos decolar.